Hoje é dia de Experimente Atos, gente. É dia da gente falar também um pouquinho da escola, da nossa experiência. É dia de repente incentivar você a ir lá conhecer a escola, fazer uma aula experimental. Essa escola que transformou a minha vida, gente. No ano lá de 2017, quando eu estava lá no Paraguai, passei por alguns momentos difíceis na minha vida lá. E foi exatamente nesse tempo que essa palavra entrou no meu coração. Através do missionário, Alex Koenig, que estava lá, do Verbo da Vida. Eu comecei a frequentar a igreja lá. Comecei a ver que tinha algo diferente nessa mensagem. Algo que eu não tinha escutado, algo que eu não tinha aprendido, algo que eu não tinha recebido instrução. Isso começou a mexer muito comigo, muito mesmo, muito. Eu posso dizer para você que eu estava isolado, estava lá só eu, minha esposa e minha filha, isolado dos amigos, isolado de todos. Eu vivi essa moenda. O Espírito Santo me moeu, porque ele começou a derrubar os apoios da religião que eu tinha. Eu vivi uma crise interior muito grande, de desconstrução. Eu pegar tudo aquilo que eu achava que eu sabia e que eu já entendia, porque eu já era um líder na igreja, eu já ensinava na igreja, mas eu comecei a ter acesso a uma verdade tão simples, mas tão poderosa, que eu fiquei, meu Deus, como é que isso estava aqui na Bíblia o tempo todo e eu nunca vi, ou nunca tive esse olhar e essa visão tão simples, do poder, por exemplo, daquilo que eu estava falando aqui, de você ter a sua natureza transformada, de você ser feito, como está lá em João 1,12, aqui é todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, ser feito filho. Segundo aos Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A gente ficava só com essa parte de Jesus ter sido feito pecado, mas a parte da gente ter sido feito justiça ficava pequenininha. Porque na mesma proporção que Jesus foi feito pecado, eu fui feito justiça. O que é ser feito justiça de Deus? A compreensão que eu tinha de justiça de Deus é assim: Deus vai fazer justiça. Não, isso não é justiça, isso é juízo. Deus exercerá juízo sim, porque Ele virá como juiz para julgar. Ele julgará as nações, está escrito. E ainda diz assim: vocês não sabem que vocês hão de julgar o mundo junto com o anjo? A gente vai julgar junto. Está escrito lá em Coríntios. Então Ele julgará. Mas ser feito justiça e juízo são coisas diferentes. Justiça tem a ver com justificação. É tipo assim: você faltou no teu trabalho, amém? Amém? Você vai ser descontado, amém? Amém. Mas aí você vai ao médico, porque você está passando, o médico te dá você pega esse atestado e leva aonde? No RH, porque você quer o quê? Que a sua falta seja? Falta justificada dá prejuízo no salário? Foi isso que Jesus fez, Ele nos livrou do prejuízo do pecado. Significa que você não faltou ao trabalho? Você não sofreu prejuízo, significa que você não faltou ao trabalho? Não, você faltou. Então, está vendo? Jesus, Ele não apaga os nossos erros, Ele perdoa. Não significa que eu não merecia ir para o inferno, eu merecia, mas Ele me justificou. Isso é ser feito justiça de Deus. É uma troca. Ele se torna pecado e eu me torno justiça. E junto com isso vem tanta coisa, gente. Lá em Isaías 53, é o capítulo da redenção. Ele fala do verso 1 até o verso 12. Ele fala pelo menos 11 vezes no aspecto substitutivo. Verdadeiramente, Ele levou sobre si as nossas. Ele levou sobre si as nossas dores. Levou sobre si Ele levou o que era nosso. Isso é troca, isso é substituição. É a doutrina da substituição. Eu tinha muito pouco entendimento disso. Da minha natureza, da minha identidade em Cristo Jesus. Gente, vocês não têm noção do que acontecia comigo. Eu dava serviço, eu estou contando meu testemunho para te incentivar a ir lá para a escola. Eu dava serviço num cubículo assim, lá no Paraguai, onde eu tomava conta da casa do embaixador e da embaixada do Brasil. Era monitoramento de câmera. Então tinha dia que eu estava na casa do embaixador
E tinha dia que eu estava com ele, né, andando para cima e para baixo, de segurança dele, e tinha dia que eu estava na embaixada de serviço, fazendo a segurança da embaixada. Então eu trabalhava numa sala de monitoramento de câmeras, eram 28 câmeras que eu tinha que olhar. Então eram 2 telas enormes assim na minha frente, eu ficava sentado ali. Quando eu conheci o ministério do pastor Hélio, porque primeiro eu conheci o pastor Hélio, para depois conhecer a Academia da Fé, né? Então quando eu conheci o ministério do pastor Hélio, e eu via ele pregando, e eu via ele pregando essa verdade tão simples, eu ficava assim, esse cara é maluco, pode ser tão simples, como assim? E ele falando coisas assim, ele é teu pai, ele cuida de você, você é amado por Deus, Deus não está com raiva de você, ele te perdoou, você tem poder para vencer o pecado, você não é um pecador. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, está maluco, você não é um pecador. Como assim não sou pecador? Por natureza não, por natureza, gente, por mais que nós cometamos erros. Mas lembra que eu falei aqui no início que o pecado é uma condição de natureza? Então a natureza do pecado não está mais em nós não, porque se a natureza de Deus habita em você, a natureza do pecado não pode habitar. 2 corpos, eu posso sentar nessa cadeira aqui? Eu posso sentar nessa terceira cadeira aqui? Por que eu não posso? Tem alguém sentado. Então a natureza do diabo não vai tomar conta de mim, se a natureza de Deus está em mim, gente. Eu comecei a aprender, aí eu comecei a ver detalhes na Bíblia. A igreja de Corinto estava com problema? Muito problema. Eles eram infantis, imaturos, não sabiam usar os dons, tinha pecado lá, estavam tolerando gente que tinha pecado, tinha pai saindo com a própria esposa, tinha filho saindo com a esposa do pai, está tudo na Bíblia. O apóstolo Paulo vem corrigindo, mas como é que ele abre a carta? Aos santos que estão em Corinto, porque a minha condição de santo não tem a ver com a minha prática, tem a ver com a minha posição em Cristo. E aí quando eu comecei a entender isso, isso começou a mexer muito comigo, muito mesmo. Eu me lembro que eu chorava assim, eu falava, meu Deus, eu pegava a Bíblia, caraca, é isso mesmo. Porque eu não estava concordando com o que o pastor Hélio estava falando, mas quando eu ia para a Bíblia, eu só achava confirmação do que ele falava, mas do que eu achava que eu sabia, não tinha. Aí eu comecei a ver que eu estava vivendo muito do que os outros falavam. Você não foi chamado para viver do que os outros falam, você foi chamado para viver da leitura. Aí eu comecei, cara, isso foi me mudando a minha vida. E aí quando eu voltei de lá, em 2018, eu decidi ir lá conhecer a igreja, né? E aí você já sabe o restante da história, conheci a igreja, né? Conheci a escola, em 2019 me matriculei na escola, então fiz o 1º ano da escola, 2020 entrou pandemia, fiz o 2º ano da escola à distância por causa da pandemia, 2021 fiz o 3º ano da escola, e isso foi me transformando cada vez mais, essa verdade foi entrando no meu coração, sabe? E aí eu comecei também, algumas pessoas daqui começaram também a fazer escola, e isso foi transformando a nossa vida, a ponto da nossa realidade hoje ser outra. Então essa escola, ela não é uma escola de teologia, não é uma escola onde você vai aprender assuntos, é lógico, teologia é estudo sobre Deus, você vai aprender coisas de Deus lá, mas você não vai aprender sabe aquele curso de teologia tradicional que a gente tem aquelas matérias, ética cristã, família cristã, Pentateuco, livros proféticos, livros históricos, livros poéticos, né, Novo Testamento, cartas de Paulo, epístolas paulinas, a gente estuda tudo aquilo, a gente vai tendo conhecimento de tudo, bibliologia, isso é seminário. É muito bom fazer, quem tem uma chamada, quem tem esse desejo de conhecer mais a Bíblia e tal coisa, é legal. Mas a Escola Atos não é uma escola de teologia, a Escola Atos é uma escola do Espírito Santo. É uma escola que você vai aprender assuntos lá que vão impactar diretamente o teu dia a dia. As realidades da nova criatura, o poder da mente renovada, a autoridade do crente, crescimento espiritual, cura divina. São matérias da escola que tem tudo a ver com o teu dia a dia. E a gente precisa fazer esse investimento. Eu estou te incentivando. A escola acontece toda segunda-feira. O polo mais próximo nosso aqui é aqui na Tijuca, né? 3 quilômetros daqui. É aqui na Tijuca, o polo mais próximo. Toda segunda começa às 7 da noite, vai até às 10. São 3 tempos de aula. Você faz a matrícula no final, vou colocar o QR Code aqui. O mínimo que você vai fazer hoje é acessar esse QR Code e dar uma olhada nos preços, nos valores e nas condições. O mínimo que você tem que fazer hoje para você. Monique falou aqui do exemplo da dona Marlene. Quase, você está com 70 já, dona Marlene?
70 anos, vai para o segundo ano esse ano. Meu Deus, que exemplo, né? Muito legal, fez o primeiro ano passado, e esse ano vai para o segundo ano, um baita exemplo. Então não tem desculpa, gente. Não tem desculpa, arruma aí um tempo na tua agenda, coloque como prioridade. Porque a gente vive do conhecimento revelado da palavra. Mas sem, a gente está até com essa camisa do Experimente Atos. Sem conhecimento, porque o Espírito Santo é que revela, amém? Mas ele precisa de uma base de conhecimento teu para ele revelar. Se você não conhece nada, ele vai revelar o quê? Sem conhecimento não há revelação. Então a escola Atos, ela vai fazer esse papel de abrir uma porta do conhecimento na tua vida. Para você começar a conhecer algumas verdades que são básicas, que dizem respeito à tua vida, como nova criatura em Cristo Jesus. Vão impactar diretamente a tua vida. Amém, queridos? Então estou te incentivando a fazer essa escola esse ano, iniciar essa escola esse ano. E hoje eu vou trazer um pedacinho. A proposta do Experimente Atos é isso, é botar um tira-gosto aí na tua boca para você ficar com aquele gostinho. Então hoje, se os nossos cultos aqui já são tipo aula, hoje é aula mesmo. Hoje eu estou aqui como professor da escola e eu vou te dar um tira-gosto, vou te dar um pedacinho de uma das matérias que eu dou aula na escola. Hoje eu estou com 4 matérias na escola, acho que eu estou com formação de caráter, autoridade do crente, a igreja vencedora, o poder da mente renovada e como ser dirigido pelo Espírito Santo. São as matérias que eu estou dando aula na escola em diversos polos, né? Então, eu trouxe para vocês hoje um pedacinho dessa matéria aqui, ó. Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Porque, na verdade, foi algo que mexeu muito com a minha vida também, de eu entender que, tipo assim, porque de modo geral, a nossa vida, a gente vai trilhando uma jornada, da gente ir tomando nossas decisões e fazendo nossas escolhas com base naquilo que a gente, né, ou não é? Que a gente acha melhor, com o conhecimento que a gente tem. Eu vou morar em tal lugar assim, assim, porque lá, é ou não é? Vou alugar aquela casa, vou sair daqui, aqui já não está legal. Vou trocar meu carro. Vou casar com fulano, é bonitinha, é legal, vou casar com ciclano. Vou não sei o quê. É ou não é, gente? A gente vai construindo a nossa vida com base em conhecimento que a gente tem, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente olha, e assim também era a minha jornada. Eu sempre fui assim, decidi olhar, o máximo que a gente faz é uma avaliação ali, né? Vou ver o que é melhor, às vezes a gente escolhe pelo mais barato, ou não é? Às vezes a gente escolhe pelo mais perto, na verdade a gente vai se movendo assim. Só que a gente não se dá conta que escolhas e decisões constroem a nossa vida. A tua vida hoje é resultado das escolhas que você fez. Toda a tua realidade hoje são escolhas que você fez ou deixou de fazer. Te colocaram nessa condição. E a sua vida amanhã será resultado das escolhas que você está fazendo hoje. É assim ou não é? A gente não se dá conta. Tem um estudo aí que diz que a gente faz, consciente e inconscientemente, mais de 30 mil escolhas por dia. Desde o que vai vestir, o que vai comer, aonde vai descer, o que vai fazer, o que vai falar. A gente está fazendo escolha o tempo todo e tomando decisão. Então, na nossa cabeça é assim, eu resolvo. Eu vou por aqui. Eu não vou mais nisso e tal. Mas a gente nem imagina que Deus já tem toda a nossa trajetória de vida preparada. E é isso que a Bíblia diz. E mesmo depois que a gente aceita Jesus e a gente começa a ir para a igreja, a gente começa a ouvir a palavra, muitos lugares não tem esse ensino de alguém chegar para você e falar assim, olha só, César, você entregou sua vida a Jesus? É mesmo? Então agora você não vai mais andar no teu caminho, você vai andar no caminho dele. Então agora você entregou, porque olha só o termo que a gente usa, entregar a vida a Jesus. O que é entregar a vida a Jesus? Entregar a vida a Jesus é entregar a vida a Jesus. Você entregou sua vida a Jesus? Significa que ela não é mais tua. Não é simples? Mas a gente está vivendo como se a vida fosse nossa ou se fosse dele? Não. É algo que a gente tem que pensar, porque a gente diz que entregou a vida a Jesus, mas a vida está na nossa mão. O controle está na nossa mão. Daí a gente começar a entender, peraí, é mesmo, pastor? Então, para cada escolha que eu vou fazer, para cada decisão que eu vou tomar, Deus tem uma direção? Tem. É mesmo? É.
O meu dia de amanhã já está preparado? Tá. Então eu não tenho que me preocupar, nem escrever, nem me preparar, não. Você só tem que ter sensibilidade para saber o que fazer, porque Ele já preparou. Andar com Jesus, entregar a vida a Jesus, é isso. É não ser guiado mais por mim mesmo. E aí eu comecei a entender, meu Deus, isso é muito poderoso. E esse ensino faz toda a diferença, na minha e na tua vida, queridos. Entregar a vida a Jesus é andar na direção que Ele determinou para nós. Porque, de modo geral, o que as pessoas fazem é o seguinte: entreguei a vida a Jesus, agora eu quero que Ele me abençoe, sim ou não? Todo mundo quer ser abençoado, sim ou não? Então, a maioria das pessoas é o seguinte: elas vivem a sua vida, vê se você se identifica com o que eu vou falar, porque eu me identifico. A gente vive a nossa vida do jeito que a gente vai vivendo, a gente vai fazendo escolha, vai tomando decisão, e PPP para cá, PPP para lá, e vai fazendo e tal. A gente se converte. Muitas vezes a gente continua fazendo a mesma coisa, continua fazendo nossa escolha, mas agora tem uma diferença, agora a gente é crente, agora a gente pede Deus para abençoar, né? Ou seja, eu continuo tomando minhas decisões, fazendo minhas escolhas, mas agora eu peço Deus para me abençoar. Mas a jornada com Deus não é você fazer tua escolha e pedir Deus para abençoar a tua escolha. A jornada com Deus é você decidir escolher o que Ele quer, porque o que Ele quer já está abençoado. Então eu tenho que parar de pedir a Deus para abençoar o que eu estou fazendo e começar a pedir a Ele orientação para fazer o que Ele já abençoou. Porque já tem um caminho preparado para mim e para você. E esse caminho é abençoado, eu só preciso andar nele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso aqui que eu falei agora em 5 minutos é simples, mas já quebra um paradigma de um montão de coisa. Muita gente na igreja não tem esse entendimento. Ah, Senhor, me abençoa aqui. Ah, Senhor, me abençoa aqui. Aí ele está olhando assim, ô Valdenice, não é bem isso que eu tenho para a tua vida não. Tu quer que eu abençoe aí fora da minha vontade? Vai continuar insistindo nessa porta, Laiane? Não foi eu que abri. Como é que eu vou te abençoar? Então essa matéria, ela vai ensinar a gente como ter, como gerar. A gente vai fala muita coisa na aula. Como gerar uma sensibilidade de uma comunicação de Deus. O que eu faço? Como é que você percebe a voz dele? Como é que você percebe? Vai ensinar tudo isso. Como você criar sensibilidade, intimidade com ele, para você perceber qual é a direita, esquerda, subo, desço, tal. Ele te guia, cara. Dá uma olhada aqui, vamos ver alguns textos. Quando eu li esse salmo, fiquei maravilhado. Os teus olhos, o salmista está falando assim: meu Deus, os teus olhos viram a minha substância ainda, substância informe é embrião. Embrião, quando você estava no embrião lá, Deus já tinha te visto. E olha o que ele fez. E no teu livro, não, lê devagar, para você entender. Não sai, e no teu livro foram escritores do meu dia, cada um deles, aleluia, nem entendeu. Saiu lendo, nem entendeu. Calma, olha só como é que fica gostosinho devagar. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles existia. Um Deus que escreve a tua vida no livro dele, dia após dia. O que é isso, pastor? Está tudo escrito. Ele fala aqui ele está falando do ventre, porque a substância informe embrião está no ventre, sim ou não? Está no útero da mulher. Agora ele vai antes do útero. Agora ele vai falar com Jeremias assim: Jeremias, antes de te formar no ventre materno, antes, eu já te conhecia. Tu é mais velho do que tu imagina, hein, cara?
antes de você ser formado, eu já te conhecia. Mas eu não só te conhecia, antes de você nascer, eu fiz o quê? Consagrei. Consagrar é a mesma coisa que separar. Eu te consagrei e te constituí como profeta às nações. Então, antes de Jeremias existir, Deus já conhecia e já tinha dado um destino para ele. O meu e o teu destino já estão prontos antes da gente nascer, cara. Então o desafio não é eu construir a minha vida, não é eu fazer a minha vida, é eu andar na vida que Deus tem para mim. Ao nos criar, Ele nos criou de propósito para um propósito. A tua vida é um propósito sobre a terra. Pastor, mas o meu pai e minha mãe nem queria que eu nascesse, foi um acidente. Pode ter sido um acidente dos teus pais, mas o céu não tem acidente, você é um propósito de Deus. Você é muito mais do que um dia teu pai e tua mãe se juntar e falar assim, vamos ter um filho. Muito mais do que isso foi Deus falar assim, meu filho, você vai lá agora, o teu propósito na terra. Você não foi planejado pelos seus pais, você foi planejado por Deus. Quem botou no coração do teu pai e da tua mãe foi o próprio Deus. Você é um propósito. Você tem um desígnio. Sabia que a palavra design tem a ver com desígnio? Sabia? Então, por exemplo, uma caneca. Por que uma caneca tem alça? Quem já ouviu isso? Por que uma caneca tem alça? Já ouviu, né, Gabriel? Por que uma caneca tem alça? Por que o design dela é ter uma alcinha? Para assim, mas não dava para segurar sem alça? Líquido quente. Então, ela tem uma alça porque você pode ter que beber uma coisa quente ali. Então, o design dela tem a ver com o desígnio dela. Ela foi feita daquele jeito porque tem um propósito. Você foi feito desse jeito também para um propósito. O jeito que Deus te fez é para um propósito. Isso dá muito valor à tua vida. Mais valor do que você gastar 5 mil na Semana da Beleza Guanabara. Não, estou precisando me valorizar. Vou na Semana da Beleza Guanabara, vou gastar um dinheiro, vou no salão, dia de princesa. Não, isso não te valoriza. O que te valoriza é você entender quem você é em Deus. Que tua vida é um propósito. Isso dá sentido para a tua vida. Isso dá força para a tua vida. Você foi criado de propósito por Deus, para um propósito. E aí quando eu entendo isso, e essa matéria vai trazer essa realidade, eu entendo que eu não tenho mais a obrigação, vamos colocar a obrigação, vamos usar a palavra responsabilidade. Eu não tenho mais responsabilidade de conduzir minha vida, eu tenho responsabilidade de ser conduzido por Deus. Os planos de Deus são bons para nós. Como está lá em Jeremias, no próprio livro de Jeremias 29:11, ele diz, os meus planos para vocês são planos de paz, planos de bênção, planos de fazê-lo prosperar. Então preste atenção nessa frase. Deus, como um pai perfeito, já tem um futuro maravilhoso, planejado para cada um de seus filhos. Diga amém. Diga assim, Deus tem um futuro maravilhoso, planejado para a minha vida. É isso aí, toma posse disso. Agora, se Ele tem esse futuro planejado e a gente muitas vezes não sabe qual é, a única maneira da gente viver esse plano de Deus é sendo guiado por Ele, gente. É ou não é? É igual quando você vai para um lugar que você não conhece o caminho. O que você faz quando você vai para um lugar que você não conhece o caminho? Hoje em dia, né? GPS, já vi que tu é novinho, porque na minha época era Guia Rex. Eu sou da época do Guia Rex, meu irmão. Abria o Guia Rex e olhava qual era o caminho. Tinha uma setinha pequenininha para indicar o sentido da rua, qual era a mão da rua. Tu tinha que, meu Deus, eu vou por aqui, vou por ali. Guia Rex. Mas agora não, agora é o GPS. Tu fala o nome da rua, ele traça o menor trajeto, fala qual é o trânsito, quanto tempo tu vai chegar. Meu Deus do céu. Tá demais. Então hoje, você vai para um lugar que você não sabe qual é, você liga o GPS. Então a partir do momento que você está... Escuta o que eu estou te falando que tu vai entender. A partir do momento que você está dentro do carro, indo para um lugar que você não conhece, olhando para a tela do celular, você está indo ou você está sendo conduzido?
Está sendo conduzido pelo GPS. Você não tem domínio, você está sendo conduzido. A mesma coisa deve acontecer comigo e contigo para viver os planos de Deus. Muitas vezes a gente não conhece, mas a gente precisa ser guiado e conduzido por Deus. Deus tem o GPS e Deus tem o GPS, guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o GPS de Deus, para nos guiar. Deus tem o GPS, é um dos papéis do Espírito Santo a nos guiar. E eu vim te mostrar isso hoje. Romanos 8,14 diz o quê? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, está o quê? Preste atenção, você não precisa ser, todos os que são guiados são filhos. Então ele está dizendo, todos os que são guiados são, mas ele não está dizendo que todos os filhos são guiados. Ele está dizendo que todos os guiados são filhos, mas nem todos os filhos são guiados, porque para você ser guiado, precisa desenvolver uma certa sensibilidade, e é isso que a gente aprende também nessa matéria, como ser guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, gente, é esse guia poderoso enviado por Deus, para nos auxiliar, para nos orientar. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. Não tem uma pessoa, escuta o que eu vou te dizer, eu converso com muita gente, não tem uma pessoa que não esteja andando por um caminho errado, quando eu pergunto assim, cara, o que está vendo e tal, a pessoa fala assim, pô, eu já sabia que estava errado. Você já sabia que estava errado, quem estava te avisando? O Espírito Santo está avisando, ele é o guia, mas aí às vezes a gente fecha o ouvido e continua. O Espírito Santo sempre avisa. Vou repetir, o Espírito Santo sempre avisa. A não ser que o camarada chegou já num ponto de estar numa prática tão errada há tanto tempo, que o Espírito Santo avisou uma vez, ele se fingiu de surdo. Avisou 2 vezes, se fingiu de surdo. Daqui a pouco o Espírito Santo fica quieto mesmo. Aí é como está escrito, Deus o entregou à sua própria vontade. Deus entrega. Então o Espírito Santo, ele está na nossa vida para nos guiar. Como está aqui em João, capítulo 16, verso 13. Palavras de Jesus e promessa de Jesus. Porém, quando vier quem? O Espírito da verdade. O que ele vai fazer? Ele os guiará a toda a verdade. Guiar a nossa vida segundo a verdade é papel do Espírito Santo. Mas a gente precisa desenvolver essa sensibilidade de relacionamento com Ele. Gente, o Espírito Santo é uma pessoa, pode conversar com Ele. Quando você não souber o que fazer, fala assim, ó, Espírito Santo, me ajuda, o que eu faço agora? Meu Deus, essa oração simples tem poder. Pediu ajuda, porque o nome dEle é ajudador. Então pedir ajuda é falar o nome dEle. Quando você fala assim, pode parar o que você estiver fazendo. Espírito Santo, me ajuda, o que eu faço? Eu devo falar essa frase umas 198 vezes por dia, que o tempo todo eu não sei o que eu vou fazer. Teve uma vez, cara, eu tive uma experiência tão fantástica com o Espírito Santo, mas tão fantástica, eu vou te contar para edificar a tua fé. Vocês sabem aí que eu dirijo para os almirantes aí. Então o almirante, ele não gosta muito de pegar a faixa reversível da linha amarela da Barra. Ele mora na Barra para cá, ele não gosta de pegar a reversível, porque uma vez ele estava na reversível, e o cara que estava indo para a Barra dormiu no volante, bateu de frente com ele na reversível, frente com frente. O cara que estava na outra mão, dormiu no volante, bateu, então ele sofreu um acidente, quase morreu, ele tem trauma da reversível, ele não gosta. Então, de modo geral, a gente vem pela faixa normal. Só que teve um dia que eu fui pegar ele em casa, e ele estava atrasado. Já saiu um pouco atrasado, ele falou, Siqueira, vamos pegar a reversível hoje. Mas sabe quando ele falou comigo, o negócio não caiu bem no meu coração? Sabe quando alguém fala um negócio para você, não fica legal? Isso é um dos sinais que o Espírito Santo está te alertando alguma coisa. Ó, já estou falando da matéria aqui. Não está legal, é um sinal, fica atento. Aí eu fiquei ligado, falei, pô, não caiu bem. Aí eu fui da casa dele, que é lá no Recreio, até a entrada da reversível, pensando o que eu ia fazer. E aí eu comecei a falar com o Espírito Santo, baixinho, ele atrás no carro, e eu dirigindo. O Espírito Santo, não está legal esse negócio de ir pela reversível. Não está legal, o que está acontecendo?
O reversível é melhor mesmo, naturalmente falando é a melhor opção, já estamos atrasados, lá é direto, mas não está legal, me ajuda, não, é para ir, não é para ir. E toda vez que eu pensava em pegar a reversível, meu coração apertava. Aí eu fui chegando no pedágio, cara, tem que ter coragem, porque o cara é almirante, né? Falei, almirante, não sei se o senhor vai confiar em mim ou não, mas tem alguma coisa me dizendo para a gente não ir pela reversível. Criei coragem e falei. Aí ele baixou o óculos assim. Falei, pô, almirante, eu não sei, mas o senhor vai ter que confiar em mim. Aí ele falou assim, mas quer, então toca aí, tá contigo. Aí toquei. Aí fui vindo, a reversível livre. Aí eu vim indo no trânsito. Gente, quando cheguei mais ou menos ali no Nova América, eu comecei a ver a reversível parada, a reversível toda parada. Tinha acontecido um acidente, um ônibus estava atravessado, tomando 3 faixas do outro lado de quem estava indo para a Barra, inclusive a reversível estava fechada, não estava passando ninguém. Aí depois que eu passei por esse acidente, a reversível livre, carro nenhum. Aí eu fiquei no trânsito, fui, mas até a gente sair do trânsito, eu saí da linha amarela, não tinha passado carro nenhum na reversível, ou seja, sinal que ainda estava fechado. Se eu tivesse ido pela reversível, ele não tinha chegado. Ele olhou para mim e falou, caraca, Siqueira, hoje eu falei assim, almirante, é o Espírito Santo. Numa coisa simples, numa coisa simples. Ele quer te orientar desde as mais simples às mais complicadas. O problema é que nas mais simples a gente se garante muito. Aí a gente não pergunta para ele. Aí quando chega o negócio que a gente não tem solução, aí a gente quer perguntar, mas a gente tem que ser treinado desde as mais simples às mais complexas, porque tem um princípio bíblico que é assim, ó, seja fiel no pouco e eu vou te colocar no muito. Se eu não consigo ser fiel nas pequenas coisas, buscar a orientação dele nas pequenas coisas, no muito eu vou ficar perdido. Então eu e você precisamos desenvolver a habilidade de ter esse relacionamento com o Espírito Santo o tempo todo, perguntar a ele mesmo, tudo que você precisar, ele te auxilia, ele te orienta. Olha aí, ó. Ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, dirá e vos anunciará. Olha lá, anunciará a vocês. O que ele vai anunciar? Você não sabe o que acontece amanhã, mas o Espírito Santo sabe. Se você perguntar a ele, ele te fala. Ele te mostra. O Espírito Santo mostra coisas para a gente. Quando a gente está orando por alguém, intercedendo por um grupo, por pessoas, ele mostra coisas. Ele revela. De um jeito ou de outro ele revela. Ele não deixa, cara, os seus perdidos. Quem está entendendo isso? O maior desafio da igreja, escute isso, o maior desafio da igreja está em mudar a mentalidade de uma vida autogovernada para uma vida governada e dirigida pelo Espírito Santo. A gente vai ter que sair da mentalidade de eu resolvo, eu já sei, eu decido, para uma vida, e aí, Senhor, o que eu faço agora? Governada e dirigida pelo Espírito Santo, conduzido, porque você sabe a diferença de conduzir, né? A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo ele nos conduz, ele não arrasta ninguém. Conduzir é diferente de carregar. Carregar é botar nas costas e carregar. Conduzir é falar, faz isso, faz aquilo, e a pessoa se permite ser conduzida. O Espírito Santo conduz, não carrega. Ele não leva ninguém à força, ele vai te dar comando. Mas você vai ter que ser humilde e aceitar o comando dele, ainda que o comando dele seja contrário àquilo que você estava achando que era melhor. Você já estava com uma decisão para tomar, algo para fazer, o Espírito Santo te fala o contrário. É melhor você abandonar a tua decisão e ficar com o conselho dele, porque ele sabe o que vai acontecer depois. Esse é o maior desafio na igreja, porque acaba sendo uma decisão. Eu não serei capaz de ser conduzido pelo Espírito Santo se eu não decidir abrir mão primeiro do que eu acho, do que eu penso que é melhor. Ele tem interesse em nos guiar. Gente, presta atenção, o segredo para você entregar a tua vida, a direção da tua vida a Deus, é você saber que Ele sabe o que é melhor para você, melhor do que você mesmo. Vou repetir porque eu falei muito rápido. O segredo
de você entregar a condução da sua vida a Deus, é você entender que Ele sabe o que é melhor para você, melhor do que você mesmo. Aí você entrega. Que aquilo que você acha que é melhor, Provérbios diz lá, há caminho que para o homem parece bom, mas o final é de morte. Aquilo que você acha que é melhor pode ser uma baita armadilha. É melhor ficar com o conselho dele. Andar com Deus não é andar no caminho que eu quero e chamar Ele para andar comigo. Andar com Deus é eu andar no caminho que Ele mostra. Como está aqui em Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e que o guia pelo caminho que você quiser. Eu te guio pelo caminho que você decidir, pelo caminho que você escolher. Não, eu te guio pelo caminho que você deve andar. Não tem brecha na Bíblia para eu andar com Deus no caminho que eu quero. Para andar com Deus é no caminho dele, é a moda dele. Eu preciso me submeter à direção dele. Ainda que ele fale assim, ó: perdoa aquela pessoa que te magoou tanto. É o caminho dele. Você vai escolher outro caminho? Porque você não quer perdoar? Se não escolher o caminho dele, vai ficar fora do caminho. Vai ficar pedindo ele para te abençoar, e ele não vai te abençoar enquanto você não fizer o que ele mandou. Porque a nossa vida não é desligada uma coisa da outra. Às vezes você está pedindo uma porta de emprego melhor, mas o teu problema não é na área de emprego, o teu problema é um perdão que você não liberou. Então a porta de emprego está travada porque você ainda não liberou o perdão que ele mandou. Porque a nossa vida são engrenagens. Se uma engrenagem está travada, o sistema todo para. E às vezes a roldana da engrenagem que está travada é a roldana do perdão. Aí a cura fica travada, a bênção fica travada, a porta de emprego fica travada, tudo o que você está pedindo, mas você não está lembrando que ele já te pediu para liberar aquele perdão e você não quer, está se fingindo de maluco. Ou ele já te pediu para largar uma prática e você não quer, está se fingindo de doido, pedindo Deus para te abençoar, não tem. Guiado pelo Espírito Santo é fazer o que Deus manda, gente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essa manhã é maravilhosa, hein? A escola tem esses fundamentos. Desde a saída do povo do Egito, sempre foi uma jornada guiada e dirigida. Deus não tirou o povo do Egito. Ei, olha aqui para mim. Deus não tirou o povo do Egito, chegou na saída do Egito e falou assim: agora cá, salve-se quem puder. É um por todos. Vamos embora. Vai para cada um para onde que não. Foi assim não. Deus tirou o povo do Egito. Eu vou ler para vocês. Êxodo capítulo 13. Abre tua Bíblia aí. Vou te mostrar. Êxodo capítulo 13, verso 17 ao 22. Olha como é que está escrito. Meu Deus, cadê ele? Agora vai ficar tudo claro como é. Aleluia. Meu Deus. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que era o caminho mais perto. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Agora olha só, porém Deus fez o povo rodear. Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados, subiram os filhos de Israel de Egito. Aí vai falar algumas coisas. Agora o verso 21. Olha que coisa linda. O Senhor ia adiante deles. O Senhor ia adiante deles. De dia numa coluna de nuvem. De noite. Não. De dia adiante deles. Durante o dia numa coluna de nuvem. Para o quê? Para o quê? Os guiar pelo caminho. Durante a noite numa coluna de fogo. Para os alumiar. A fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então Deus saiu com o povo do Egito, mas quem foi na frente?
Ele foi adiante. Sabe o que está acontecendo na nossa vida, gente? A gente está botando Deus atrás. A gente está escolhendo, tomando decisão e fazendo escolha sem consultar a Deus, e depois está chamando Ele para vir com a gente. Deus não está atrás, Ele vai na frente. Ele vai na frente e a gente segue. Escolhas, decisões que constroem a nossa vida, bota Deus na frente, cara, coloca diante dele. E se Ele falar não, por mais que você queira sim, fica com não. E se Ele falar sim, por mais que você queira não, fica com sim. Não é assim que a gente fala com nossos filhos? Não sei o que, não sei o que. Ah, não quero. Não perguntei se você quer. Mas com Deus a gente quer querer, né? Com Deus fala, isso, ele nem quer. Estamos igual criança, gente. Olha que coisa linda, Salmo 32, verso 8. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você quiser seguir. Caminho que deve seguir. E sobre as minhas vistas, Deus não só mostra o caminho, Ele vai junto dando conselho. Sabe alguém que fala assim, como é que eu faço para chegar no centro? Ó, tu vai descer aqui, tu vai pegar a Avenida Brasil, tu vai fazer isso, eu posso te mostrar o caminho. Mas tem alguém que vai falar assim, não cara, vamos lá, eu te levo lá. Quem está entendendo? Deus não mostra o caminho, Ele vai junto. Eu vou te ensinar, eu vou te instruir, durante o processo eu vou estar contigo te dando um conselho. Que coisa linda, gente, esse salmo aqui é a coisa mais linda. Andar na direção que Deus aponta e no propósito dele para a nossa vida é a maneira mais segura de viver sobre a terra. Escute, seguir a direção que Deus aponta é o melhor seguro de vida que você pode fazer. Na direção de Deus e no propósito dele, Ele cuida de tudo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu vou fechar essa manhã com a leitura desse salmo. Salmo 81, verso 11 a 16. Mas o meu povo, olha só, Deus está falando algo. Muitas vezes, por isso sofreram tanto, e passaram 40 anos no... Eita, virou o quê? Jesus. Ó, e ficaram 40 anos no deserto, o caminho era para 11 dias. Ficaram 40 anos, porque se desviaram várias vezes. E aí Deus está relatando isso, Ele está falando o seguinte, ó, o meu povo não escutou a minha voz. Ó como é que Ele coloca, Israel não quis saber de mim. Que coisa triste, hein? Já pensou Deus falar isso de mim? Luiz Fernando, você não está querendo saber de mim, hein? Que isso, meu Deus, eu te amo, mas você está andando no teu próprio caminho? Porque a gente às vezes está cantando que ama a Deus e tudo a Deus, mas na hora de decidir escolher, a gente escolhe por nós, gente. A gente diz que a nossa vida é dele, mas na prática a nossa vida é nossa. A gente diz que é Ele que reina no nosso coração, mas na prática quem está sentado nesse trono é a minha vontade, porque eu só faço o que eu quero. Ele vai falar assim, assim deixei que andassem na teimosia do seu coração e seguissem suas próprias inclinações, vontade. Eles não quiseram me ouvir, eu deixei. Agora olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer agora. Isso aqui, cara, eu vejo como um lamento de Deus. Que é isso, pastor? Deus está fazendo um lamento? Não. Pega o coração de Deus agora, no que ele vai falar. Ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Pega o coração de Deus nesse texto. Ele está falando para mim assim, ah, Luiz Fernando, ah, se você me escutasse. Gente, quando a gente vê um filho nosso, quem vai cair, para de falar aí, para de pular, tu vai, daqui a pouco o que acontece? Aí o que tu fala? Se tu tivesse me escutado, é isso que Deus está falando para mim e para você. É o coração, sente, isso aqui é um coração de um pai.
Vocês estão olhando o coração de um pai. Está falando para mim, para você: ah, Luiz Fernando, ah, se você me escutasse, ah, se você fizesse o que eu mando, ah, se você andasse nos meus caminhos, o que ia acontecer? O que ia acontecer se eu escutasse Deus e se andasse no caminho dele? Eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Sabe o que Deus está falando? Se você me escutar e andar no meu caminho, eu que vou lutar teus combates. Você não vai precisar lutar, eu vou lutar. Quando Deus vai na frente, é Ele que luta. Deus é um general, mas não é igual o general hoje em dia que se esconde atrás da tropa. Deus, como general, vai à frente da tropa, protegendo a tropa. O general físico se esconde porque ele é mortal. Deus, ele se expõe porque ele é imortal. Ele é eterno. E primeira coisa, derrotaria os inimigos. Primeira coisa, tuas lutas seriam vencidas por mim. Se você me escutar, andar no meu caminho, eu vou lutar tuas lutas, eu vou vencer tuas batalhas. Tem mais coisa, gente. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, ou seja, os seus inimigos se submetendo a você. E isso duraria para sempre. Meu Deus. Olha agora o verso 16. Mas a vocês eu sustentaria com o trigo mais fino. Sabe de que ele está falando? Ele está falando: se você me escutar e andar no meu caminho, eu vou derrubar teus inimigos, vou lutar tuas lutas e nada vai te faltar. Eu vou te sustentar com trigo mais fino. E os saciaria com o mel que escorre da rocha. Promessa de proteção, promessa de vitória, promessa de provisão, promessa de viver o melhor na terra, só por escutar a Deus e andar nos caminhos dele. Salmo 81. Se estamos debaixo do propósito de Deus, Ele nos protege, porque Ele está protegendo o propósito dele. Se estamos debaixo do propósito de Deus, Ele nos supre, porque Ele está suprindo o propósito dele. Se estamos debaixo do propósito de Deus, Ele nos guarda, Ele provisiona tudo, Ele prepara tudo, Ele cuida de tudo, porque Ele está cuidando do propósito dele. Ele cuida de você porque você é um propósito dele. Mas tem que andar nesse caminho, queridos. O lugar mais seguro para estar é vivendo o propósito de Deus. Porque até o que for ruim vai cooperar para o teu bem. Como está escrito em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que são chamados, daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. No propósito de Deus, até o que dá errado dá certo. Tudo coopera para o nosso bem. Viver o propósito de Deus não é um lugar ausente de dificuldade ou de luta, mas é um lugar de vitória apesar das lutas. E eu fecho com essa frase: ser guiado por Deus é a única maneira de trilharmos uma jornada vitoriosa. Amém, queridos? Você quer viver essa realidade? Vamos lá para a escola aprender como ser guiado pelo Espírito Santo. Fique de pé, vamos adorar a Deus.